eu quero acrescentar, nesta conquista do São Paulo campeão de tudo, uma certa, eu diria, eu não sei qual é exatamente o termo, mas uma certa tentativa de minimizar a conquista do São Paulo, da qual eu discordo. Porque, ora, é evidente, a Supercopa é um jogo de festa de abertura de temporada. Assim é tratado na Europa há anos. Aqui, a partir de 2020, também era para ser tratado desta forma. Mas acabou não sendo exatamente assim. Porque cada país com sua cultura. Primeira final, Flamengo e Atlético Paranaense, estava lá uma briga entre os dois, muito por causa do Petralha e tal. Bom, e o Atlético aprontava para cima do Flamengo e tudo mais. Depois, Flamengo e Palmeiras. Né? Flamengo e Atlético Mineiro, que tem o Atlético Mineiro uma pinimba histórica com o Flamengo. O Flamengo não tem com o Atlético, mas o Atlético Mineiro tem com o Flamengo. Virou uma coisa grande também. Palmeiras e Flamengo, que virou a grande rivalidade das potências brasileiras. 2 finais. Agora uma final interestadual, né? Acicatando a rivalidade. Então, tudo isso eu acho que acaba conferindo à Supercopa um sabor especial aqui no Brasil. Não há por que negá-lo ou recusá-lo. Né? O jogo foi sonolento. O jogo foi sonolento para quem não é palmeirense nem São Paulino. Pergunta se algum palmeirense ou algum São Paulino deu um bocejo durante o jogo. E estamos falando da 3ª e 4ª maiores torcidas do país. Então não é pouca coisa. E o São Paulo conseguiu isso. Era o título que faltava na sua galeria. Não falta mais. Vindo de uma semana em que quebrou a escrita em Itaquera. Poxa vida, nós vamos diminuir isso? Eu acho que é uma postura anti-torcedor, de não entender qual é o sentimento do torcedor. E isso é tão verdade que, embora tenha sido um jogo de 0-0, que minimiza a questão de uma eventual crise que poderia ter no Morumbi ou no Palestra por causa de uma derrota nessa hora, o fato, mesmo tendo sido numa decisão por pênaltis, que o palmeirense está muito chateado. E começa a fazer crítica e achar que precisa de muitos reforços, quando a política do Palmeiras não tem sido essa, e o Palmeiras tem se dado bem em não ter esta política. Né? Então, é claro, você pode perguntar para o torcedor de São Paulo, você trocaria a Copa do Brasil e a Supercopa pelo título brasileiro do ano passado, conquistado pelo Palmeiras? Provavelmente o torcedor racional dirá, trocaria. O Campeonato Brasileiro é muito mais importante que a soma da Supercopa com a Copa do Brasil. Mas o que o São Paulo ganhou foi a Copa do Brasil e a Supercopa. E ganhou, de maneira indiscutível. A Copa do Brasil tendo derrotado o Palmeiras também na semifinal, depois do Flamengo. Poxa, se não é para comemorar, o que vai comemorar? Então, eu queria fazer essa ponderação. Eu estou sentindo uma certa tentativa de minimizar a alegria do São Paulino, né? Com uma análise muito racional das coisas, com a qual eu concordo, mas não é assim que o torcedor trabalha, não é assim que o torcedor age, reage. E acho que há que se aplaudir o que o São Paulo conquistou. Muito bem, vamos falar sobre o jogo. Foi sonolento, não foi? Foi bom, não foi? Aí, Arnaldo, de fato, se você olhar com o viés do torcedor São Paulo, ele está feliz da vida. O São Paulo, os jogadores vieram aqui para sonolento foi pouco, foi sonolento demais o jogo. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, o jogo foi muito ruim.
Muito Pergunta ruim. para os caras que ficaram lá. Não, os caras que ficaram lá foi bom. Eu tô dando a minha opinião. Eu achei o jogo ruim. Eu não sou torcedor do São Paulo, eu sou jornalista analisando o jogo. Achei o jogo ruim demais. Não tô dizendo que o torcedor do São Paulo não pode comemorar. Não tô dizendo que o São Paulo não merece o título. Não tô dizendo que o São Paulo não merece. Nada disso. Mas o jogo foi ruim, na minha opinião. Eu achei o jogo muito fraco mesmo. Acho a pior Supercopa. A Supercopa, para mim, é um festival, um jogo de abertura de temporada. Todos os outros foram mais movimentados, mais abertos. Parecia uma final de Libertadores, que é um título muito mais pesado, que gera essa tensão toda. Agora, isso é uma opinião, eu tenho direito a ter uma opinião. Achei o jogo ruim, mas acho que o São Paulo merece, o torcedor tem que comemorar, o torcedor do São Paulo ficou carente de títulos muito tempo e tudo mais, mas o jogo não foi bom, não. O jogo foi bem fraco, não gostei. Achei que o Palmeiras foi até melhor que o São Paulo, com bola rolando. O Palmeiras teve melhor, teve mais iniciativa. Agora o jogo foi ruim. Agora, como o torcedor age tudo bem, Juca. É o direito do torcedor. Estou falando como minha opinião. Achei um jogo muito fraco e acho que o São Paulino tem mais a comemorar. Mas que foi um jogo sonolento, na minha opinião, foi. Tanto que eu escrevi isso lá. Botei até um monte de zezinho assim, porque achei um jogo bem fraco. Agora, se as pessoas têm outra opinião, tem outra opinião. Cada um tem a sua opinião. Achei o jogo ruim, achei a pior Supercopa já feita, e achei também o público legal, que parece que não teve nada sério, mas decepcionante, né? As duas torcidas, que são duas das maiores do Brasil, não conseguiram lotar um estádio a uma distância não tão grande de São Paulo. Esperava um estádio repleto. Não tinha também. Então, mas eu acho que Mauro, Arnaldo, diga lá. Espera um pouquinho, senhor relator. Eu fui citado, tenho direito à réplica. Eu também não disse que o jogo foi bom, não disse. Basta, veja o que eu escrevi no blog, que eu escrevi na coluna da Folha. Termina a linha fina diz pena. O jogo foi para os pênaltis porque não foi lá essas coisas. E fiz referência ao 4-3 de Palmeiras e Flamengo, que foi um baita de um jogo. Concordo que das finais da Supercopa, essa foi a pior, mas o que eu estou dizendo é que eu não minimizo a conquista do São Paulo. E vou passar a admitir, porque é a quarta ou quinta, né? Desde 2000, que a Supercopa passou a ter no Brasil uma relevância que não tem nos outros países, europeus principalmente. Quando ela foi lançada em 90, 91, ela não tinha importância a tal ponto aqui no Brasil que acabou. Né? O Neto sequer lembrava que ele foi o autor do gol contra o Flamengo que deu a segunda Supercopa para o Corinthians em 91. Quer dizer, não tinha de fato a menor importância. 13 mil pessoas do Morumbi naquela final, Corinthians e Flamengo. Hoje não. Eu também achei que ia ter mais que 40 mil pessoas. Também achei que ia ter mais. Né? Não tenho dúvida nenhuma que se tivesse o Flamengo na final, ou se tivesse o Corinthians na final, o Mineirão... Não, depende do preço de ingresso. Depende do preço do ingresso. Talvez não tivesse. Né? Talvez não tivesse nem com o Palmeiras, nem com o Corinthians e Flamengo. Talvez não tivesse. Essa é a questão. O preço do ingresso lá em Belém foi salgado também. Em Belém, em Manaus, foi bem caro. Lotou. Mas são torcidas de tamanhos diferentes. Vamos falar do jogo, que é melhor. O Corinthians pôs mais gente em Tóquio. O Corinthians pôs mais gente em Tóquio do que tinha lá ontem. E era bem caro ir para Tóquio. Para com isso. Não me começa com essa história agora que o São Paulo é a torcida que mais cresce no Brasil. Vocês não estão aqui. Eu estou aqui. Então eu posso dar o que eu vi aqui. E acho que o Mauro tocou num ponto importante ao criticar o jogo. Parecia um jogo de Libertadores. E era. Inclusive pela volta das torcidas mistas. Inclusive pelo clima de tensão. Inclusive pela rivalidade entre os dois. Inclusive pela escrita São Paulo contra Abel. Tudo isso envolvido. Não era um jogo, não era um festivalzinho, não. Ninguém estava brincando. Ninguém brincando. Nenhuma torcida e nenhum dos times. Tinha muita coisa envolvida. Então, no contexto, foi o jogo mais fraco de Supercopa, mas foi o jogo mais importante das Supercopas até agora. E ele vai dar sequelas para quem venceu. Semanas comemorativas e tudo mais, a melhor semana da história recente do São Paulino, e para quem perdeu vai ter sequela, já teve ontem. Então a gente não é só entrar na cabeça do torcedor, é entrar no contexto do que foi esse jogo, a partir do movimento, da volta das torcidas. Aqui não tinha torcedor modinha, tinha torcedor.
e que com caravana de 60 ônibus para cá e para cá, com uma operação gigantesca. O que aconteceu aqui foi muito importante. Não foi uma brincadeirinha, nem fora, nem dentro de campo. Né? Não foi o jogo de Brasília do ano passado entre Flamengo e Palmeiras, que foi uma gincana, 4-3, tal, apresentação. Foi uma outra coisa, um outro tipo de jogo. Né? Então, eu só estou trazendo um pouco desse contexto que vai marcar o que foi essa Supercopa. O jogo, para quem acompanhou aqui, com os seus requintes históricos, teve um quê para o São Paulo, que ganhou naquele, o Juca lembra muito bem daquele gol do Mineirão nos pênaltis do Valdir Pérez, São Paulo e Atlético. O jogo foi tenso, inclusive na escolha do gol a se bater as penalidades. E como o Caleri ganha o sorteio do Gustavo Gomes, o São Paulo ganha praticamente a primazia de ganhar a disputa, porque foi bater o pênalti no lado da sua torcida. Tudo isso faz parte de um jogo. O jogo não é só de futebol, não é só passe bonito, bicicleta, 4-3. Jogo de futebol é outra coisa, gente. E não é só por conta da sensação do torcedor, é o contexto de cada partida. Isso a gente não pode perder de vista, né? Porque, sendo assim, a gente sai um pouco da... E acho que o jogo de futebol tem todos os seus ingredientes além da plástica, né? Os duelos individuais, os acertos e erros dos treinadores, um trabalho de 3 anos contra um trabalho de 3 semanas, os desfalques de isso tudo está envolvido no jogo de futebol. E o que aconteceu ontem em Belo Horizonte não foi uma brincadeira, definitivamente não foi um festival, não foi a Supercopa, jogo de apresentação da temporada, foi muito mais que isso, foi um jogo de Libertadores, como disse o Mauro. Mas não é um jogo de Libertadores, é um torneio menor, é um jogo menor, não é? Assim, você está dando, Arnaldo, só deixa eu falar agora, você está dando uma importância que o torneio não tem, essa é a questão que eu me pego. A Supercopa é uma abertura de temporada, é o modo ilusão acionado. Você ganhar a Supercopa e depois fracassar no resto do ano, de nada adianta. O Atlético Mineiro ganhou do Flamengo, por exemplo, em 2022, e não ganhou mais nada, ficou mandando técnico embora. Ela, assim, eu vejo como é uma taça de curta validade, você comemora no dia, vencendo o rival local mais saboroso ainda, mas, por exemplo, eu acho o fim da picada, todas essas discussões sobre o Palmeiras, porque perdeu um jogo nos pênaltis. A única coisa que o Palmeiras tinha que discutir é por que ele perde tanto nos pênaltis. Né? Então, porque falasse tanto em força mental, mas não demonstra dos pênaltis, perde pênaltis para todo mundo quase. O goleiro, que é excepcional, o goleiro pega muito poucos pênaltis, pegou do Tiquinho outro dia, pegou lá um contra o Boca, mas é muito pouco. Ontem parecia o Muralha, só ia pro lado errado. Lembra, Muralha? Sempre pro lado errado. Por que o Everton não pega tantos pênaltis, o goleiro tão bom quanto ele? Isso o Palmeiras pode e deve trabalhar. Mas a derrota, assim, ela não tem, na minha opinião, porque é um título menor, não é um jogo de Libertadores, pelo amor de Deus. É um jogo muito menor que a Libertadores. Agora, é uma curtição, é legal, teve 2 torcidas, bacana, tem que ser saboreado. A torcida do São Paulo tem que comemorar uma semana especial, ganhar do Corinthians na casa corintiana e agora triunfar sobre o Palmeiras. Agora, a análise do jogo, para mim, o jogo foi muito fraco, né? Foi um jogo bem ruim e acho que não tem, evidentemente, esse peso todo. Não tem nem de longe esse peso todo. Agora, se foi dado um tom de Libertadores, é muito em função do momento histórico do São Paulo, que ficou um bom tempo fora das disputas, ao contrário do Palmeiras, então dá uma super dimensão que o título não tem. Na minha opinião, não tem, mas nem de longe. Daqui a algum tempo, ninguém vai lembrar de Supercopa se o São Paulo, por exemplo, fracassar na Libertadores, como o Corinthians ficou pelo caminho na fase de grupos no ano passado. A parte importante da temporada ainda vem. Agora, tem que comemorar, é óbvio, isso é evidente. Tirar sarro, sacanear o torcedor adversário, isso é óbvio, isso é o torcedor. Agora, a análise fria do jogo, na minha visão, eu acho que foi um jogo fraco e o torneio não tem essa relevância. E tem aqui no Brasil uma relevância exagerada, muito em função do nosso calendário. Porque quando começa a temporada, você tem o quê? Os estaduais, com muitos jogos com times pequenos, aí no meio disso tudo tem um jogo de 2 grandes, campeões do ano anterior, se enfrentando por um troféu, ele ganha um colorido especial. Quer dizer, o calendário da CBF, ele faz o mal e cria ali uma solução para supervalorizar um evento dela, que no caso é a Supercopa.